nós temos aí, retornamos agora com a relação cliente, com os atributos código cliente, nome, data de nascimento, data, ano e marca. Veja só, nos atributos código cliente, nome e data de nascimento, beleza, são informações relativas ao cliente, certo? Informações relativas ao cliente. E se a gente observar nos atributos placa, ano e marca, eles são relativos ao carro, certo? São relativos ao carro. Agora veja você, toda vez que eu cadastrar um cliente, eu tenho que cadastrar a informação do carro dele junto, certo? Agora vamos supor que o cliente vendeu o carro. O cliente A vendeu o carro por um cliente B. Quando o cliente B for no Lava Jato, vai estar a informação do carro do cliente A, aquele mesmo carro vai estar associado ao cliente A e também ao cliente B. Porque se eu excluir o registro do carro do cliente A, eu vou acabar excluindo também as informações do cliente. Então isso gera anomalia na hora de remover. Quando eu remover a informação do carro, eu removo o cliente junto. Quando eu removo o cliente, remove o carro junto. Se o cara vendeu o carro, vai estar associado com dois clientes. Se o cliente for lá para comprar um desses produtos, ou seja, aí gera uma anomalia de inserção. E se eu mudar o nome do cliente, se eu mudar o cliente, ou se ele vender o carro, se eu quiser mudar o carro, aí vai ficar cliente sem carro ou carro sem cliente no banco de dados, o que gera uma anomalia de alteração, certo? Então, isso não é muito viável. Se a gente acompanhar no slide aqui, nós temos os tipos de anomalias, inserção, remoção e alteração, ok? Nós vamos trabalhar agora esses conceitos dentro de um novo conceito da nossa aula, que é um objetivo, que é sobre a normalização. Exatamente. Vamos lá. A normalização, nós trabalhamos aí, ela com um conjunto de técnicas, que ela vai ser o quê? Ela é um processo de análise de determinados sistemas de relações com base em suas dependências funcionais e chaves primárias, que foi isso que a gente estudou agora. Primeiro nós temos que entender todo esse processo de dependência funcional, para então chegarmos agora à normalização, não é isso, Carlos? É verdade. Então, a normalização pode ser definida por alguns autores como um conjunto de regras que são aplicadas sobre as dependências funcionais para melhorar os bancos de dados. Então, é uma maneira de revisar as dependências funcionais para melhorar um banco de dados, certo? E aí, no slide aqui tem a palavra abordagem, certo? Então, como que nós vamos abordar um banco de dados para efetuar o processo para aplicar as técnicas de normalização? Nós temos duas abordagens clássicas para a normalização, que são a abordagem top-down e a abordagem bottom-up. O que significa top-down e bottom-up? A abordagem top-down, ela é utilizada quando você aplica técnicas de normalização sobre dados que já está construído, já está projetado, possivelmente já está implementado e em uso também, Então, se você aplica as técnicas sobre um banco de dados que ainda está em fase de projeto, está no início da sua fase de projeto, você já vai aplicar técnicas, já supõe-se que ele já vai nascer bom, não vai precisar corrigir, manutenção, entendeu? Essa coisa toda. Então, supõe-se que ele já vai crescer com qualidade, já vai nascer com qualidade. Ô, Evandro, nós vamos falar sobre as formas normais, que são regras, as formas normais são regras aplicadas sobre as relações. Então, uma determinada relação, por exemplo, elas podem ser normalizadas. Como que elas podem ser normalizadas? Aplicando sobre essas relações as formas normais, as regras que vão ser definidas aqui, certo? E nós temos a primeira forma normal. A primeira forma normal, ela diz que uma relação deve conter somente atributos atômicos, certo? Está vendo aí a formula atômica, Deve ter somente atributos atômicos. O que caracteriza, o que é um atributo atômico? Você já deve ter ouvido falar nas aulas de ciências, lá na quinta série, que o átomo é a partícula indivisível da matéria. Ou seja, você pode pegar o ser humano, corta ele em cabeça, tronco e membros, aí pega o braço, corta em braço, antebraço, mão, aí corta a mão em dedos, aí corta o dedo em tecidos, até chegar no átomo. A partir do átomo você não consegue dividir mais, certo? Então, um atributo atômico é um atributo que não precisa ou não deve ser decomposto. Vamos ver aqui no nosso exemplo.
Então nós temos aqui uma relação chamada cliente com os atributos código cliente, nome, data de nascimento e carro. O atributo carro, ele está sendo dividido aí, né, ele agregando um conjunto de informações. Placa, marca, modelo, ano e cor. Certo? Por que isso é ruim? Isso é ruim na hora de fazer uma busca no banco de dados. Né? Eu quero, com uma informação grande, multivalorada, ou seja, que tem diversos valores, diversas informações, mesmo atributo, isso dificulta uma busca. Porque na hora de inserir informação, você não vai ser obrigado a digitar tudo. Você pode colocar só a marca e o modelo. Mas aí você perde o ano. Então você ganha uma flexibilidade, uma falsa flexibilidade, que vai te causar prejuízo depois na hora de recuperar as informações. Para resolver, para aplicar a primeira forma normal sobre uma relação, nós devemos fazer com que todos os atributos sejam atômicos. Por exemplo, uma solução para isso está aqui no slide. Olha só, cada uma das informações que estavam agregadas no atributo carro, virou um atributo em separado. Então, se antes a relação cliente, somente os atributos, código cliente, nome, placa, nome, data de nascimento e carro, agora tirou o carro, mas agora tem placa, marca, modelo, ano e cor. Ou seja, todas as informações relativas ao cliente e ao carro também, mas cada uma num atributo diferente, certo? Então, a primeira forma não. Todos os atributos da relação devem ser atômicos. Podem ser multivalorados, certo? Um outro exemplo comum, por exemplo, é endereço. Você coloca endereço, cidade, bairro, rua, número, tá tudo junto no campo, no mesmo atributo. Não é bom. O ideal seria rua, casa, número, lote, tá? Todas as informações, cada uma num atributo diferente. Bom, então nós vimos que o professor Carlos é a primeira forma normal. Né? Você tem, então, procurar todos os campos que são multivalorados e quebrá-los aí em vários outros atributos, correto? Vamos partir, então, agora para a segunda forma normal. Para você dizer que uma relação está na sua segunda forma normal, são dois requisitos. O primeiro requisito é que ele esteja na primeira forma normal, essa que já acabou de ser dito. E a segunda é que ele já esteja, o quê? Que ele esteja, todos os atributos da relação devem ser totalmente dentro da chave, então baseado no conceito de quê? De dependência total. Nós podemos ver aqui, ó, que placa, marca, modelo, ano e cor, elas não são dependentes funcionais de um cliente, por exemplo. Já no caso aqui de data de nascimento, esses dois campos, esses dois atributos, eles são dependentes funcionais do código cliente, que nós já vimos antes. Mas em placa, marca, modelo, ano e cor, eles não são. E agora, o que eu faço com isso então? Se o meu cliente não tem atributos de marca e de placa, esses atributos são referentes a quem? São referentes ao carro, não é verdade? Então, qual é a solução? Eu removo os atributos que não são referentes ao meu cliente, ok? Que eles não dependem funcionalmente do meu código. E o que eu faço? Esqueço eles? Não. Eu vou importá-los para uma nova relação. E essa nova relação eu vou chamá-la de quê? Vou chamá-la de carro, ok? Então, ali, ó, agora a minha placa, ela passou a ser a minha chave primária. Dessa forma, a marca, modelo, ano e cor, eles são dependentes funcionais reais, né? Então, esse grupo depende totalmente dessa única chave primária que eu tenho aí do carro, ok? E da mesma forma, o nome e a data de nascimento são dependentes funcionais totais do meu código cliente, aí da minha tabela cliente, ok? Então, basicamente, eu vou o quê? Retirar os atributos que não são funcionais chave dessa relação e vou transportá-los para o quê? Para uma nova relação. Eu vou elencar qual vai ser a chave primária e eles então passarão a ser dependentes funcionais dessa chave primária aí. O nosso exemplo aqui ficaria basicamente assim, ó.